Olá, começa agora o Questão de Ordem e hoje nós vamos debater o orçamento de Campinas previsto para 2022. A Prefeitura entregou no Legislativo a peça que prevê o orçamento da administração direta e indireta de 7,13 bilhões de reais, o que é 9,7% maior que 2021. Para o próximo ano, a educação e a saúde ficarão com a maior parcela do orçamento. A previsão é que a educação tenha 1,4 bilhão de reais e a saúde com 1,3 bilhão de reais. Bom, sobre a análise que faremos destes e outros números, recebo no estúdio o vereador Luiz Rossini, a vereadora Guida Calisto e, de forma virtual, Aurílio Sérgio Costa Caiado, secretário municipal de Finanças. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Secretário, hoje eu começo com o senhor para saber como é que é construído um orçamento de uma cidade para chegar nestes 7 bilhões. Tem verba de governo federal, de governo estadual, impostos dos munícipes, e a decisão ela é do prefeito, há muitas reuniões com os secretários. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Opa, muito obrigado. Bom, para mim é um prazer estar com você, falar com o público aí, com os telespectadores da TV Câmara. Um prazer maior ainda debater com os vereadores Guida Calisto e Luiz Carlos Rossini. Os orçamentos públicos, eles são regidos primeiro pela Constituição. A Constituição é a lei máxima e nela já determina alguns parâmetros básicos que têm que ser seguidos por todos os entes, governo federal, governos estaduais e governos municipais, na hora de elaborar a peça orçamentária, o projeto de lei que vai para a Câmara. Isso é uma forma de se homogeneizar todo o trabalho para que haja uma comparabilidade dos diversos orçamentos públicos brasileiros, tanto os estaduais, os municipais, com o federal. Além de autorizar e de, a partir da aprovação de uma lei na Câmara, o Poder Legislativo poder controlar e avaliar, né, também fiscalizar a execução orçamentária, a elaboração do orçamento também tem por objetivo integrar todas as peças orçamentárias do país no que se chama do orçamento público nacional, né, que depois, na hora do cálculo do PIB, na hora do cálculo do déficit público, na hora do cálculo do gasto, com todas as receitas, com todas as despesas, isso é feito com o somatório de todos os orçamentos. Então, eles têm que ser tem que ter a mesma estrutura, tem que ser regidos pela mesma legislação. E esses recursos, eles vêm de verba federal, estadual, de imposto dos munícipes? O orçamento municipal é basicamente composto por recursos municipais. Ele também é composto pelas verbas compartilhadas. Alguns tipos de tributos que o governo federal que arrecada, mas ele compartilha com estados e municípios. Então, no caso dos municípios, o imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica, mais o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, os dois somados, uma parte deles, 22,5% desse volume arrecadado pelo governo federal, ele é repassado aos municípios, através do Fundo de Participação dos Municípios, que é repassado a cada 10 dias, vem uma quantidade de recurso e anualmente dá um volume considerável, mas é uma forma de fazer um equilíbrio de rendas. Então, os estados e os municípios mais pobres recebem mais FPM e os estados e municípios mais ricos recebem menos FPM. No caso do estado de São Paulo, nós contribuímos muito mais com os dois impostos, o IPI e o imposto de renda, do que os 22% que vêm para os municípios de São Paulo, a porcentagem disso que vem para o município de São Paulo e o que vem para o estado de São Paulo também, no caso, como fundo de participação do estado, tá?
que é outros 21,5% compõem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. E no caso do Estado de São Paulo, são 2 tributos principais que são compartilhados com municípios. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, em serviços, né? Que cerca de 25% do ICMS recolhido ele é devolvido aos municípios, com uma parcela considerável desse levado em consideração o município que teve o recolhimento, né? Mas também outros fatores de equalização dessa receita, e o IPVA, que é o Imposto sobre os Veículos Automotores, que 50% dos carros emplacados no município, do IPVA desses carros, é devolvido ao município, então, anualmente. São as principais receitas que são compartilhadas. Além disso, tem as receitas que são cobradas pelo próprio município. O principal é o Imposto sobre Serviços e o segundo é o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Além disso, tem o ITBI também. Então, essa é uma explicação importante do secretário para você que está nos acompanhando, para entender como é que funciona um orçamento do município, como que a gente chega nestes 7 bilhões de reais que vai ter à disposição. Esses são os recursos, já já nós vamos falar também sobre as despesas que um município tem. Bom, participa aqui do Questão de Ordem o vereador Luiz Rossini, e recentemente nós tivemos uma audiência pública para a apresentação destes números, alguns que eu já falei aqui, educação e saúde, com as maiores verbas, de acordo com a Constituição. Que avaliação que o senhor faz, Rossini, do que for apresentada dos números e o que será feito com eles? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, quero cumprimentar aqui minha companheira, vereadora Guida, é sempre bom discutir, debater com ela, cumprimentar o secretário Caiado também. Como o secretário falou, eu acho que o orçamento se compõe de 2 partes, e talvez uma mais difícil até de você projetar é a receita, né? Porque a Lei 4.320, ela define que assim, o orçamento, você estima as receitas e fixa as despesas. Você não pode fixar despesa além da estimativa das receitas. E esse tem que ter um critério, um cuidado para você não subestimar as receitas, né? Isso traz problemas, obviamente, depois na hora de você fazer a execução orçamentária, assim como você não pode superestimar. Porque se você superestimar uma receita que não se concretiza, você abre possibilidade para aumentar as despesas, né? Exato. Que no final vai gerar um déficit orçamentário. Então, o secretário, na audiência pública, expôs os critérios que a secretaria, os técnicos, né, utilizaram para fazer a estimativa da receita. Mas uma coisa que é de destacar é que do volume de receita, a maior parte, acho que 70%, é composta pelas receitas próprias, que é aquilo gerado pelo próprio município, né? Seja o ISS-QN e o IPTU, né? O que demonstra que a Prefeitura de Campinas tem sido muito zelosa no tratamento daquilo que é a sua base de arrecadação, né? Própria, e que dá uma certa... diminui, em tese, um pouco essa instabilidade do cenário econômico, porque se a economia não crescer conforme se projeta, esses recursos, tanto de ICMS como os recursos federais, talvez não venham na proporção estimada, né? E a gente acaba se socorrendo das receitas municipais. Mas acho que os critérios para a elaboração da receita eles foram muito bem estabelecidos, e acredito que a partir daí, né, a gente possa ter sim um orçamento que eu digo que é real, né? Ele está dentro de uma realidade esperada. O meu próximo questionamento para o secretário vai ser exatamente sobre a situação do nosso país, a influência que isso tem no orçamento de um município. Antes, participa aqui com a gente no Questão de Ordem a vereadora Guida Calisto, que também participou da audiência pública, fez questionamentos. Que avaliação que você faz do que fora apresentado e onde acredita que deve ser o foco de Campinas ou que precisa ser melhorado? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Boa tarde. Bom, agora boa tarde, né? Também quero cumprimentar aqui o vereador Luiz Rossini, né, líder do governo, o secretário Caiado.
Bom, de fato, a gente teve uma audiência pública que debateu sobre orçamento. Quero concordar bastante do ponto de vista que Campinas apresenta um orçamento, ela tem uma certa autonomia, né, assim, uma autonomia importante do ponto de vista da arrecadação, do ponto de vista do seu orçamento, né, as receitas aqui, ela apresenta, né, uma certa saúde financeira, né, mas os meus questionamentos é justamente nesse sentido. Se a gente tem uma saúde financeira, aonde nós vamos, de fato, priorizar, né, que deverão ser aplicados esses recursos? Já que estamos numa situação confortável, não digo confortável assim, mas muito melhor que vários municípios, né? Tá. Quando você olha do ponto de vista dos gastos, quando você olha do ponto de vista da folha de pagamento com servidores, né? Nós temos ali apontamentos com bastante gastos com saúde, né? Em torno de 1/4 do orçamento é gastos com saúde. A gente sabe muito bem que foi demandado isso por conta, né, desse período da pandemia, inclusive. Agora, muitas vezes a gente questiona isso, de que forma que a gente poderia melhorar a aplicação desses recursos. Tá. Junto com essa peça orçamentária que chega aqui no Parlamento, chega também nas sessões da Câmara vários projetos que vêm aí apresentando um certo modelo de gestão financeira, né, do ponto de vista de apresentar renúncia fiscal para vários setores que não foram tão afetados assim na pandemia. Né? Quando você olha ali a lista da Forbes, que apresenta mais de 660, né, novos milionários, aí teve setores que ganharam da pandemia. Sim. Agora, a gente sabe que teve um grande, né, contingente aí de trabalhadores, população periférica, que está desempregado, que aumentou a violência, inclusive, porque não tem emprego. Quando não tem emprego, aumenta a fome, aumenta a violência, né? Enfim. E aí a gente não vê esses recursos. Embora estejam de uma certa forma saudável, a gente não consegue localizar esses recursos nessas políticas. Então, o meu questionamento, né, de todo momento foi esse. Campinas, hoje, a gente tem um déficit, são dados oficiais do município que foram ali apontados no CAD único. A gente tem em torno de 119 mil pessoas em Campinas em extrema pobreza, né? Os últimos 10 anos, o setor da assistência social, todas as conferências que são feitas de 2 em 2 anos, apontam a necessidade, isso foi antes da pandemia, aponta a necessidade de aumentar, né, o orçamento, aumentar a política pública na assistência social. Então, a gente sabe que nada, né, tem que ter recursos para aumentar, né? Isso não cai do céu. Então, e isso agora, nesse momento que se esperava, né, justamente isso, esse olhar da administração municipal, ele não veio acompanhado disso. Tá. Então, o meu questionamento é sobre isso, para além de alguns questionamentos técnicos também, mas eu não sou técnica da área, então muitas vezes eu me reservo de entrar nessa seara. Faz o apontamento e espera. Sim, mas quando você lê o orçamento, quando você lê o próprio PPA, né, que o nosso mandato, a gente se preparou muito sobre o PPA, que é o plano plurianual, né, que vai dar todas as diretrizes, inclusive, desse governo. Nós nos preparamos muito, a gente estava muito ansioso, esperando o PPA, para poder ali aproveitar, ver, né, fazer uma leitura do que o governo municipal vai apontar para os próximos 4 anos. E aí foi muita decepção, porque os indicadores ali, muito abstrato, fala, queremos diminuir déficit, mas a gente não consegue ver qual é o déficit, né, quantificar isso, né? Então, essa foi uma questão técnica que o nosso pessoal teve bastante dificuldade, mas eu estou me limitando mais a fazer mais o debate político geral mesmo, de uma cidade como a nossa, grande. O vereador Rossini tem aqui uma trajetória histórica longa, conhece muito bem a cidade, sabe do que eu estou falando. Essa foi a nossa preocupação. Secretário, já a gente vai falar sobre a assistência social que foi citada pela vereadora Guida Calisto e também foi citado por outros vereadores na audiência pública. Sobre essa última questão, o senhor entende que é algo muito técnico quando se fala de um orçamento de um município? A população ela consegue ter este consentimento também do que está sendo realizado? Como é que você encara a forma como é divulgado todos os dados em relação a déficit, ao quanto o município arrecada, este orçamento?
não é olhando a peça orçamentária que a população vai conseguir fazer uma fiscalização completa da ação do poder público. A ação do poder público, você tem que imaginar que a prefeitura é a maior empresa de toda a região. Se fosse uma empresa, então você pega uma empresa grande, qualquer que seja, né, não vou citar uma para não fazer juízo de valor, mas toda empresa é focada em um segmento, em dois segmentos. Ela faz eletroeletrônico, ela faz carro, ou faz só pneu de carro, ou faz só vela e materiais de ignição, ou faz andaimes, etc. A prefeitura ela faz mais de 30 ações distintas, né? Então, o campo de atuação de um órgão público é como se fosse uma grande empresa só de secretarias nós temos 17 ou 18, mais as autarquias, mais todas as outras atividades, as subdivisões de cada secretaria, mais as subprefeituras, mais as administrações regionais. Então, não é uma peça orçamentária que é uma síntese da autorização para a realização de gasto, e essa síntese ela não pode ser exaustiva. Eu não posso colocar lá construir o pavimento da rua tal, com asfalto de tal espessura, a rua tem tal largura e tantos metros. Não é isso. Então, você não vai conseguir, eu quero saber no orçamento se minha rua vai ser asfaltada esse ano, conforme o prefeito prometeu. Você não vai conseguir enxergar na peça orçamentária. E a peça orçamentária tem lá um programa grande, que é um programa de melhorias da urbanização, e uma ação que é a pavimentação de ruas. E aí, pavimentação de ruas tem um volume de recursos suficiente para pavimentar todas as ruas que estão no projeto realizar esse ano. Tá? Então, é muito complicado para a população, mas é assim que é feito, é assim que a lei determina. Não cabe a uma prefeitura fazer diferente. Agora, secretário, quando a gente acompanha telejornal, seja ele impresso, seja ele na televisão, a gente acompanha as notícias, a gente está acompanhando uma inflação perto de 10%, um desemprego na casa de 14 milhões de pessoas, crescimento do país com baixa expectativa, aumento da taxa de juros, essa análise das políticas públicas para poder driblar ou lidar com este cenário, a situação do país, ela interfere de que maneira no orçamento de uma cidade como Campinas? Interfere de várias maneiras, tanto diretas quanto indiretamente. As maneiras diretas mais firmes que ela interfere. Primeiro, interfere na arrecadação. Se tem uma redução de expectativa de crescimento, você tem uma redução de expectativa da receita, né? Segundo, ela reflete no aumento da inadimplência. Se as pessoas, tanto famílias quanto empresas, entram em algum tipo de crise, elas têm que fazer escolhas, e a escolha por postergar o pagamento de imposto é uma das escolhas que são levadas em consideração. Então, em um momento de crise, aumenta a inadimplência, ou seja, reduz a receita mais ainda, é mais que proporcional à redução de receita em relação à redução da atividade econômica. Terceiro, impacto direto também, na medida em que você tem uma crise econômica, há o desemprego e as pessoas que são demitidas ou dispensadas perdem os seus planos de saúde, e, ao perder os planos de saúde, tem que recorrer ao Sistema Único de Saúde, à saúde pública municipal. Essas mesmas famílias, muitas vezes, têm que tirar o filho que está numa creche ou numa escola particular e procurar vaga numa escola pública. Então, a crise econômica impacta na política social da Secretaria de Ação Social também. As pessoas vão precisar de mais apoio, de mais socorro do poder público para se alimentar, para se proteger, e para todas as questões que a Secretaria de Desenvolvimento Social cuida, né, de direitos humanos e tudo mais. Então, há uma dupla pressão sobre o orçamento municipal.
né? Uma pressão de redução de receitas e uma pressão de aumento da atenção nos serviços públicos. Rossini e Guida, como é que vocês estão acompanhando a situação do país? Em um ano, a gente teve mais de 1,5 milhão de pessoas desempregadas. É verdade que neste final de ano a expectativa de crescimento de emprego aqui na cidade de Campinas ela é alta, mas por enquanto é algo pontual, por conta de Natal, de Ano Novo. A gente espera que isso vá para 2022. Mas a gente tem uma inflação alta, né, de 10%. Como é que vocês enxergam? Um desafio a mais para a cidade de Campinas tentar ir um pouco na contramão do que acontece no país? Sem dúvida. E, aliás, o governo, por conta dessa situação de pandemia e pós-pandemia, adotou uma série de medidas no sentido de contribuir até com a recuperação da economia local. Seja o programa de refinanciamento, né, dos débitos tributários, que é para tentar facilitar a vida daqueles que na pandemia não puderam recolher os impostos e fazê-lo com uma certa facilidade, podendo até alongar, parcelar até 90 vezes, é uma delas, né? O município criou um programa de estímulo ao pequeno, micro e empresário e média empresa, tentando facilitar o acesso ao crédito, garantindo um aval para que esses pequenos e microempreendedores eventualmente pudessem recompor seu capital de giro, fazer pequeno investimento, né, para aquele que não é o trabalhador CLT, né, mas que é um empreendedor, pudesse ajudá-lo a enfrentar essas dificuldades que ainda existem, são reais, consequência da pandemia. Além de outros programas. Quer dizer, então, acho que o governo tem procurado, de alguma forma, criar instrumentos para estimular a nossa economia local. O orçamento, em alguma medida, na minha visão, ele também já incorpora aquilo que é necessário, até nas políticas sociais. Apesar da área da assistência ter crescido 7%, teve um valor um pouquinho maior do que foi o ano passado, mas a Secretaria de Assistência sozinha, ela não desenvolve só ela as políticas sociais. Por exemplo, a Secretaria de Saúde é que vai garantir o atendimento à saúde, distribuir medicamento, né, fazer as intervenções necessárias ao cuidado da saúde. A Secretaria de Educação tem que acolher essas crianças em idade escolar, principalmente da educação infantil, distribuir merenda. A Secretaria de Educação, ao longo da pandemia, inclusive, distribuiu cestas básicas, ainda com as escolas fechadas, para ajudar as famílias, porque a gente sabe que muitas famílias, às vezes a única ou a principal refeição das crianças é o da merenda. Então, isso também é uma ação de política social. A Secretaria de Habitação, né, fazendo a regularização das ocupações, levando infraestrutura, pagando aluguel social. Então, eu acho que há vários programas que, de certa forma, tentam atender a essas famílias hoje que dependem unicamente do serviço público. Houve sim, isso é triste a gente pensar que Campinas, uma cidade do porte que é, da economia que é, do que representa para a economia nacional, ter esse número de famílias vivendo na linha da miséria, né? Sim, muito e houve um crescimento. Agora, por outro lado, o município sozinho não consegue socorrer todas essas famílias. A gente depende também dos governos, dos outros níveis. E aí, olhando para o governo federal, infelizmente, a gente não vê o governo federal preocupado em socorrer essas famílias e também ajudar os municípios nessas políticas de atenção social, né? O que eu acredito, discutindo, inclusive a gente debateu isso um pouco na audiência pública, é que o governo está fazendo o que pode, tá certo? Gostaria de fazer mais, mas eu acho que ele está fazendo dentro da sua capacidade. Guida, após a explicação do secretário sobre como que o município ele sofre as consequências de uma crise do governo federal, com isso que o Rossini acabou de dizer, você concorda
que o município ele é bastante afetado pelo o que acontece de uma forma nacional, ou você entende que o município tem os seus mecanismos para tentar driblar essa crise e conseguir caminhar por conta própria? Olha, é óbvio, né? A gente vive numa sociedade, embora eu não quisesse, mas a gente vive numa sociedade capitalista, uma sociedade globalizada, é óbvio que a gente sofre todos esses efeitos, né? Mas também ficou muito claro em todas as audiências públicas que o secretário teve aqui, prestando, né, todos os esclarecimentos sobre o orçamento, que Campinas está com uma saúde financeira, né, assim, considerável. Em relação a outros municípios, a gente está numa situação confortável. É essa a questão que a gente tem que se pautar. Olha, a pessoa que está na linha da pobreza, né, de extrema vulnerabilidade, né? Qual que é o marcador? É uma pessoa que recebe, que tem como orçamento mensal menos de R$90. Ou seja, ela não tem sequer recurso para comprar um botijão de gás. Então, ela não consegue nem fazer comida, né? Porque, ou se for fazer, vai ter que utilizar ali formas... Lenha. Né? Não, tem gente que eu já ouvi usar até etanol, né, para fazer, que se queimou. Que é perigosíssimo. Perigosíssimo, né? Assim, é o desespero, o tamanho desespero das pessoas. Então, a gente está falando desse contingente de pessoas, né? Eu vejo que a gente teria condição, sim, Campinas teria condição, sim, de apresentar, de inverter a prioridade. Campinas teria condição de inverter essa prioridade. É inegável que os efeitos da pandemia, para os mais pobres e para os ricos dessa cidade, os empresários, foram efeitos diferenciados, né? Os empresários, os grandes empresários, tiveram condição aí, tinham uma margem, uma forma aí de tentar, né, assim, né, sair um pouco de toda essa situação pandêmica, que a gente já estava numa crise econômica, né? Ela só foi agravada com a pandemia. Então, eu entendo que cabe, sim, dentro, né, da diretriz municipal aqui, que a linha do governo tenha que modificar aí a sua linha de prioridades. Tem que olhar um pouco mais para os mais vulneráveis, tem que olhar um pouco mais para os mais pobres, tem que olhar, sim. Enfim, a gente tem conversado bastante com o pessoal da assistência social e falam que os benefícios eventuais, né, que são ofertados, que estão sendo discutidos, sabe, é irreal, assim, é coisa muito, muito residual, muito baixa, assim, fora das condições mínimas de sobrevivência das pessoas. Então, assim, precisa, assim, ter uma atenção para aumentar, para ampliar a proteção da assistência básica do nosso município. Tem que ter, que não se tem. Mas eu quero concordar também com o meu colega aqui, né, da Câmara, com o vereador Rossini, que eu até achava, Rossini, que isso era uma linha do governo municipal aqui. Foi até bom, foi até oportuno esse bate-papo nosso. A questão dos repasses. Muitas vezes a gente acha que os repasses, assim, pelo tamanho, enfim, né, pelo volume que se tem aqui, que se transita aqui, é muito pouco repasse do governo federal para cá. Está um absurdo isso. Muitas vezes eu achava, será que o governo municipal não quer cobrar, não quer bater de frente, não quer ir lá bater na porta? Porque é isso, é óbvio, o que a gente quer? Eu não sou favorável, eu sou contra quem fala que a gente tem que acabar com os impostos, né? Pelo contrário, eu acho que tem que ter impostos, porque impostos são os recursos que garantem, né, o fornecimento de serviço público de qualidade. Sim. O que eu sou favorável é que as pessoas, cada um pague de forma proporcional, né? Quem ganha menos, pague menos, quem ganha mais, assuma com mais, né? De forma maior, proporcional diante desses recursos. Então, eu sou completamente contra essa linha política de que o governo federal não envia para cá, mas pelo que eu estou entendendo, o que o próprio Rossini está falando, também tem essa crítica, né, que eu achava que isso estava pacificado no governo municipal, né, o governo federal não envia para cá, está tranquilo, né, então eu fico feliz que o posicionamento aqui do município é divergente sobre isso, mas eu entendo que a gente teria condição, sim, de apresentar um outro modelo, né, um modelo mais inclusivo, um modelo que possa olhar
para setores mais vulneráveis. Secretário, para o ano de 2022, a pandemia da Covid-19, ela impacta ainda de que maneira este cenário incerto por conta das mutações do vírus, de possíveis novas cepas? Nós estamos acompanhando a retomada das atividades, pode ser que novas empresas apareçam, aí o município ganha com impostos, com IPTU. Como que o município ele trabalha neste cenário ainda pandêmico? Bom, Gabriel, antes de qualquer coisa, quero explicar por que eu estou sem máscara. Eu não falei isso no início, acho que nunca é tarde de explicar. Eu estou sozinho na minha sala, estou remotamente na prefeitura, então, como eu estou sozinho na sala, eu posso ficar sem máscara e com segurança. Então, para os telespectadores que podem estar estranhando aí, não estou descumprindo nenhuma regra. Segundo, eu queria que a vereadora Guida me dissesse que saúde financeira é essa, onde é que ela vê essa saúde financeira na prefeitura. O prefeito Dário herdou um orçamento com 450 milhões em déficit, em restos a pagar do ano passado, que nós temos que usar recursos desse ano, arrecadados desse ano, para cumprir tudo que estava previsto e ainda pagar mais 450 milhões que ficou em resto a pagar do ano passado e que não veio dinheiro, veio só o empenho. Né? Isso, se você imaginar que 450 milhões é mais do que o orçamento de mais de 50% dos municípios do estado de São Paulo. Então, nós tivemos que fazer esse ano, na Prefeitura de Campinas, tudo que estava no orçamento, mais pagar 450 milhões de retos a pagar de exercícios anteriores, sem aumentar nenhum imposto, num ano de pandemia, num ano de uma pressão muito forte para o aumento dos gastos, principalmente a abertura de leitos Covid, né? Diariamente, você não sabia, o prefeito Dário ia dormir num dia sem saber o que teria que fazer no outro dia pela manhã, quanto teria que alocar de mais recursos. Cada leito de UTI gasta de R$ 2.500 a R$ 3.000 por dia de custo da prefeitura, por dia, cada leito. Nós chegamos a ter 170 leitos só de Covid no município, só os leitos públicos, só os leitos de responsabilidade da prefeitura. Né? Não veio o recurso que o ano passado o governo federal repassou por conta de uma determinação aprovada no Congresso Nacional. O governo federal repassou 135 milhões, se não me engano, para o apoio, para ajuda ao Covid, as despesas municipais com o Covid. Esse ano não veio nem um centavo a mais. Só veio o que são os repasses normais, vieram quase todos com atraso. O vereador Rossini lembrou muito bem do orçamento federal destinado a Campinas para a Secretaria de Ação Social. Nós recebemos até hoje 2 cotas, a de janeiro e a de fevereiro. Não recebemos nenhuma. E esses compromissos estão sendo bancados com recursos do governo municipal. Não tem nenhuma cesta básica atrasada, não tem nenhum tipo de serviço atrasado, muito pelo contrário, foram abertos novos serviços esse ano, foram ampliados os atendimentos, estão sendo distribuídas mais 20 mil cestas básicas por mês, e continuamos atendendo até hoje essas 20 mil cestas básicas, além da população previamente cadastrada e que já recebia as cestas básicas. Então, a prefeitura tem se desdobrado ao máximo. Eu entendo que quando a vereadora Guida fala sobre a saúde financeira, ela fala sobre o profundo controle da execução orçamentária que o prefeito Dário estabeleceu e que eu estou conseguindo, com a determinação dele, executar, e graças ao apoio de todos os outros secretários, de contrair o gasto público, de não realizar gastos a não ser os essenciais. Então, não estamos contratando ninguém, não estamos pagando nada, não estamos autorizando nenhuma obra que não seja as essenciais, não estamos autorizando nenhum gasto extra, nenhuma reforma que não seja necessária, nenhuma aquisição de nada que não seja estritamente necessário. Tá? Para quê? Para poder equilibrar o orçamento, poder fechar o ano sem dever nada.
E graças à boa gestão do prefeito Dário, nós estamos, desde o final de janeiro, com todos os pagamentos em dia. Não atrasamos em nenhum dia os pagamentos. Inclusive, já fizemos a antecipação de 50% do 13º de todos os funcionários públicos em agosto, autorizado pela Câmara de Vereadores. Foi possível fazer esse pagamento. Vamos pagar todo mundo em dia, vamos fechar o ano com todos os pagamentos em dia. E com todos esses pagamentos referentes aos anos anteriores, já quitados também. Então, no ano que vem, vereadora Guida, a gente vai poder dizer, se Deus quiser, que a gente vai estar com o orçamento equilibrado. Orçamento equilibrado é se eu, na minha família, não devo nada a ninguém e estou pagando minhas contas todas em dia, eu posso dizer que na minha família tem uma saúde financeira. Então, nesse sentido, eu entendo que a vereadora Guida disse. Nós estamos perseguindo o atingimento até o final do ano de uma saúde financeira. Já estamos conseguindo muita coisa à medida em que estamos pagando todo mundo em dia. Já é um grande mérito, né? Mas não é tudo. Isso não significa que podemos assumir qualquer centavo a mais de gasto. Nós estamos com uma contração extrema do gasto público, um controle muito rígido do gasto público para conseguirmos fechar esse exercício com equilíbrio financeiro. Como vai ser o futuro com o Covid, com perspectiva de retomada do Covid, aí, infelizmente, nós não conseguimos saber. O que a gente consegue é deixar uma reserva de contingência, que a lei determina que tem que deixar mesmo, tem que ter uma reserva de contingência para que o poder público possa cobrir qualquer gasto emergencial, qualquer contingência que aconteça. E a Covid é a maior contingência que aconteceu nas últimas décadas no país. Então, assim como esse ano nós estamos cobrindo todos os gastos, que não era previsto o orçamento do ano passado, se imaginava, quando foi feito o orçamento deste ano, 2021, foi feito em julho, agosto de 2020, se imaginava que a Covid seria passado esse ano já, né? Já seria parte do passado. E nós estamos enfrentando as questões, as mazelas da Covid até hoje. Então, a gente tem uma reserva de contingência que foi possível suportar os gastos e com contração dos outros, adiamento dos outros gastos, postergação e cancelamento mesmo, em alguns casos, para poder jogar tudo, para priorizar os gastos com Covid e com as políticas sociais relativas às pessoas e às famílias que mais sofreram com essa pandemia. Secretário, tomando aí, então, como as suas explicações, né, sobre a questão do orçamento, se a gente não está, né, numa situação financeira, né, como eu disse, em relação a vários municípios, ainda eu pontuei isso, essa casa tem recebido recorrentemente projetos de isenção fiscal para um setor do empresariado. Essa cidade, a gente está, né, quem anda ali naquele trecho, naquela faixa de João do Loupe, o que se tem de empreendimento imobiliário ali, não só ali também, Vila União, enfim, o que está tendo de construção, né, de empreendimentos imobiliários, tal, e esse setor, inclusive hoje, a gente vai ter um projeto de isenção da outorga onerosa para esse setor também. Então, quer dizer, se a gente não está nessa situação, por que a gente não está dando tanta isenção fiscal? Que na minha avaliação é isso. E aí, a minha proposta, não estou nem falando para a gente contrair gastos, não é isso. Eu estou falando para a gente remanejar, né? Assim, ter uma inversão na nossa prioridade. Onde se está colocando, como que a gente pode fazer outros ajustes, né? Para poder atingir um setor que está sofrendo muito, que, como o secretário disse, infelizmente, a gente tem uma pandemia, chegou essa pandemia e afetou muito as pessoas. A gente aumentou, a gente está com um número aí, né, assim, entre extrema pobreza e as pessoas vulneráveis, a gente tem quase 1/3 da população da cidade. Desemprego, com desemprego aumenta a fome, aumenta a violência, aumenta tudo. Nesse todo. Então, quer dizer, infelizmente,
É óbvio, não estou falando que a gente está conseguindo jogar dinheiro fora, não é nada disso. Mas eu entendo que a gente poderia ter um outro olhar para esse orçamento. Eu não gosto de usar aquele slogan, primeiros que mais precisam, que eu não gosto. Eu acho que é o primeiros que mais precisam mesmo, mas me remete a um passado aí. Mas, né, que eu combati internamente. Estavam juntos. Mas eu combati. Tá lá. Inclusive no meu material de campanha. Então, é isso. A gente precisa olhar mesmo para os primeiro que mais precisa é esse segmento. Olha, Agora, se a gente ficar vulnerável a ponto, assim, ficar vulnerável, se a gente não apresentar políticas, né, de ampliação aí da proteção básica, não apresentar, e como o secretário falou, realmente, ela é intersetorial, não é só da assistência, ela é da saúde, ela é da educação, né, ela é um conjunto de políticas, a própria política, né, de alimentação escolar, ela é fundamental para acabar com a fome, a gente sabe disso, ela faz parte de todo um contexto. Mas eu ainda entendo que Campinas tem um olhar diferenciado. Alguns segmentos dessa cidade têm, sabe, tem uma atenção maior do que aqueles que mais precisam. Só queria fazer um reparo, talvez. Nós não aprovamos leis assim, de isenção de segmentos. Nós tivemos o Refis, que era, na verdade, permitir a renegociação com isenção de multa e juros do período de pandemia, para que a pessoa pudesse pagar, não teve desconto do valor principal e alongamento. Nós tivemos, na verdade, o projeto, esse sim, que está reduzindo a alíquota do IPTU dos galpões, né, das empresas logísticas, e não é diferente do que falaram. Nós não fizemos nenhum aumento de alíquota no governo passado. Foi a atualização do mapa de valores. Esses galpões estavam com valor venal muito baixo, de anos. Quando corrigiu o valor venal, aí se percebeu que a alíquota era muito alta. Então, o projeto que está aí, ele traz a alíquota dos galpões, que estava em 2,9%, para 1,8% a 1,100%, de acordo com o tamanho, o porte de cada um, né? Agora, o que se pretendeu até agora com os projetos é uma medida de justiça também, né? No sentido de estimular determinados setores para que eles possam cumprir o seu papel de geração de empregos, de gerar... É virtuoso, né? Você diminui aqui, mas a empresa funcionando, além da geração de emprego, ela vai arrecadar mais impostos. Sim. E tal, né? Dá uma alimentada na economia. E a questão, nós não estamos isentando a outorga onerosa agora, Ida. Isso aí já foi feito lá atrás. O plano diretor, quando foi aprovado lá em 2016, ele já previu, né, a isenção da outorga para alguns empreendimentos específicos, que foi postergado até o ano que vem. A lei então, é uma coisa que já está aí. O projeto que fala, ele só menciona de novo isso, mas isso é uma lei que não foi nem... revogar, né? Quer acrescentar alguma coisa, secretário? Primeiro, esclarecer que nesse governo não houve o que a vereadora Guida diz, pelo menos eu desconheço. O que houve é exatamente o que o vereador Rossini falou. Foi, primeiro, uma correção de um equívoco que já vinha há anos e que estava tornando inviável a localização de alguns setores industriais e setores produtivos que são fortes geradores de valor adicionado, portanto, trazem mais ICMS e podem trazer muito mais ISS para a arrecadação municipal. Eles estavam fugindo de Campinas, quem estava instalado que estava saindo, e as empresas que nos procuravam quando viam quanto teriam que pagar de IPTU vão para os municípios vizinhos, por causa desse equívoco de uma cobrança de 2,9% sobre o valor venal do imóvel de IPTU por ano. Não é só você imaginar, né, um galpão, quantos metros quadrados tem um galpão? Estamos falando de galpões de mais de 1.500 metros quadrados. Tem galpões aqui de 7.000, de 6.000 metros quadrados. E o IPTU muito elevado. Tá? Então, isso estava inviabilizando. Houve uma correção, tá? E essa correção, como tudo, ela tem que ser compensada
com algum outro tributo, e nós estamos compensando. A outra legislação que passou pela Secretaria de Finanças e que eu fui responsável por assinar junto com o prefeito e os outros secretários no envio para a Câmara foi uma legislação, uma lei, um projeto de lei que ainda está em discussão na Câmara sobre os incentivos fiscais para a geração de emprego e atração de novos empreendimentos. Isso não abre mão de nenhum centavo de tributo. A empresa que vier para aqui, portanto, ela não paga nenhum imposto aqui, porque ela não está aqui, quando ela vier, e como incentivo para reduzir o custo de investimento dela, de instalação, a prefeitura vai dar alguns anos de algumas isenções. Então, ela vai pagar menos IPTU por algum tempo e vai pagar uma alíquota de ISS um pouco menor por algum tempo, até que se pague, e é um cálculo que é feito exatamente para isso, que é uma forma de reduzir o custo do investimento. Feita essa amortização desse custo, ela volta a pagar normalmente e vai contribuir para o município. Mas isso não há que se falar em renúncia, porque essas empresas não estão aqui hoje. Então, se elas não estão aqui hoje, o prefeito Dário não está abrindo mão de nenhum tipo de tributo. E sobre a outorga onerosa, já é uma ação anterior, né? É de outro governo. Agora, secretário, para 2022, neste projeto de lei orçamentário anual, a cidade de Campinas, ela tem mais despesas do que arrecadações? Vamos fazer o seguinte, essa resposta, depois do intervalo aqui no Questão de Ordem, o secretário vai responder sobre isso, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre educação, sobre saúde, algumas prioridades do município de acordo com o orçamento de Campinas para 2022. Rápido intervalo, não saia daí. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos debatendo o orçamento da cidade de Campinas para o ano de 2022. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta, secretário. Neste projeto de lei orçamentário anual para 2022, a cidade de Campinas ela tem mais despesas do que arrecadações? Então, Gabriel, necessariamente tem que ser um orçamento equilibrado. Tem que a despesa, até no centavo, não pode ultrapassar a receita. E também não deve ser menor, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer prever, e não tem porquê também prever planejar já uma poupança, né? Mas há que se lembrar que houve uma alteração na Constituição esse ano, de 2021, com o acréscimo do artigo 165, se não me engano, 65B na Constituição, que trouxe para a peça constitucional algumas determinações que só estavam na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar 101 de 2000, determinando que os municípios necessariamente têm que gerar superávites. Então, o município, quando ele gastar, a partir deste ano, mais de 95% do que ele arrecada, ele será, entre aspas, punido. Ele será classificado como uma gestão não confiável e não poderá, por exemplo, ter aval da União para nenhum tipo de financiamento, né? Então, necessariamente, o município vai ter que repensar, e estamos nos adequando a essa nova exigência, porque é muito mais complexa do que a execução orçamentária normal, e, felizmente, Campinas, o Tribunal de Contas, que acompanha isso bimestralmente e repassa para a gente como que é a situação, e repassa para o governo federal essa informação, e Campinas, hoje, estamos adequados, estamos com a execução orçamentária adequada. Eu ia perguntar, essa regra passa a valer para 2022 ou já está valendo para esse ano? Não, passou a vigorar no dia que foi promulgada. Já vale, desde março ou abril deste ano. Quer dizer, Imediato. O Tribunal de Contas já avalia. Quer dizer, se nós arrecadarmos 6 bilhões, nós só podemos gastar 5 bilhões e... Tem que ter um superávit nesse valor aí. 5% a menos.
5% a menos. E, 5% a menos. o secretário, Isso ad infinitum. essas despesas, né? Eu estou aberto aqui. Então, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo tem 45 milhões. De administração tem 25 milhões. Esse é um valor fechado ou ao longo do processo ele pode sofrer um pouco para mais, um pouco para menos? Ele pode sofrer um pouco para mais e um pouco para menos. Primeiro, essa é uma autorização que a Câmara dá para a Prefeitura realizar esse gasto. Fica previamente autorizada a Prefeitura a realizar esse gasto, condicionada à receita, condicionada à arrecadação. Então, o primeiro passo, a lei é muito rígida e determina que, já em janeiro, a Prefeitura tem que expedir um decreto chamado Decreto de Execução Orçamentária. E no Decreto de Execução Orçamentária, a gente faz uma previsão de como que vai entrar a receita, porque a diferença de verba para o recurso financeiro. Verba é esse valor que está escrito aí. Então, eu tenho 20 milhões em verba, mas cadê o dinheiro? Está no caixa? Não, não está no caixa tem zero. Esse recurso vai entrar o ano que vem. E vai entrar mesmo, entendeu? Não se sabe. Então, o que você faz no início do ano? No início do ano, na execução orçamentária, a gente faz um contingenciamento, ou seja, eu já bloqueio uma porcentagem disso. O secretário de Finanças propõe ao prefeito, e o prefeito, no decreto de execução orçamentária, só autoriza que as secretarias realizem empenhos de X%. Né? Algumas vezes é 85%, às vezes é 80%, às vezes é 90%, dependendo da realidade do município e do ano, né? Da previsão de se realizar aquela receita ou não. E ao longo do ano, a cada 2 meses, a Secretaria de Finanças, necessariamente por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso é fiscalizado pelo Tribunal de Contas também e pela Secretaria de Tesouro Nacional, nós temos que fazer uma avaliação de como está a execução orçamentária e qual é a previsão. Vai se realizar a receita ou não vai se realizar a receita? E se chegada à conclusão de que não vai se realizar a receita prevista ou a receita aprovada no orçamento, necessária e imediatamente a Secretaria de Finanças tem que tomar providência, recomendar ao prefeito que tome providências para ajustar a execução orçamentária à nova previsão de receitas que está sendo reestimada. Então, isso é uma ação cotidiana da Secretaria de Finanças, né? Saber quanto está entrando e quem está realizando o quê e autorizando. E pode empenhar isso, não pode empenhar, não, segura, vai realizar isso, isso pode. Sabendo que tem algumas despesas que são inelásticas, você não tem como dizer sim ou não, né? Você tem que pagar salário, você tem que pagar todos os contratos. Não vai dizer, olha, empresa que recolhe o lixo, esse mês eu não vou ter dinheiro para pagar. O cara para de recolher o lixo da sua casa, aí ninguém vai querer isso. Então, olha a empresa que esteriliza os equipamentos cirúrgicos, são empresas especializadas que fazem isso. Eu não vou pagar para você esterilizar o material cirúrgico esse mês porque o dinheiro faltou. Então, tem despesas que não tem como você não realizar, né? E tem outras despesas, tem outras amarras constitucionais, como obrigatoriamente 25% da receita de impostos tem que ser gasto em educação básica, educação na Secretaria de Educação, mas não é qualquer gasto em educação. Vamos levar as crianças para assistir um show, então, vamos fazer um museu da ciência. Isso não conta como gasto em educação. Gasto em educação é gasto efetivo lá na didática não educacional. entra nesse cômputo, né? Então, isso é fiscalizado também. A merenda não entra nesse cômputo, o transporte escolar não entra nesse cômputo, que são verbas específicas. Tá? O uniforme pode entrar, uniforme alimentação, uniforme material escolar e todo material didático, salário de professores, salário de funcionários, tudo entra, né? Mas é uma amarra e isso é obrigado a gastar 25%. É obrigatório gastar 25%, pelo menos. Assim como é obrigatório gastar 17% com saúde. Sobre essas despesas, então, começo com o Rossini e depois com a Guida, as maiores, educação e saúde, cumprindo aí
à Constituição Federal. É claro que tudo isso passa por uma gestão, não basta ter dinheiro, mas na sua visão, primeiro, Rossini, aqui em Campinas, esse orçamento, mais essa gestão de qualidade, um foco a mais, além de educação e saúde, seria onde? Por exemplo, no esporte, pegando o gancho que nós tivemos recentemente, Jogos Olímpicos. Cultura, já que 1 ano e meio sem muitas pessoas saírem de casa, estão querendo novamente ir em eventos, consumir arte, tudo é importante, mas além de educação e saúde, onde que a sua visão em 2022 fala, olha, o orçamento aqui poderia ter um olhar mais atento? Primeiro, eu acho que há um consenso de que a gente está muito preocupado com a área da assistência, em socorrer essas pessoas que realmente sofreram mais, né, intensamente a questão da pandemia. Existe um compromisso do prefeito, e a própria secretária relatou isso. Quer dizer, o orçamento que hoje está colocado para assistência garante a continuidade de todos os programas, com a ampliação pequena, elástica de alguns deles. A gente sabe que isso não é o suficiente até para atender a necessidade que a gente imagina momentânea. Mas há uma disposição de, ao longo do percurso, você, como o próprio secretário falou, fazer alguns ajustes. Hoje está em 226 milhões de reais para a área de assistência social. Nós temos uma demanda que é muito... Assim, quando a gente fala em cultura e esporte, a gente sabe que isso é sempre demandado e a gente nunca consegue. Os orçamentos da cultura e esporte são, vou falar assim, muito pequeno, não vou falar ridículo, mas muito pequeno para aquilo que poderia ser feito. Tá. Né? Mas na hora que você vai dividir a receita, dividir o bolo, né, discutir prioridades, às vezes você tem que socorrer aquilo que é mais essencial. E essas ações, cultura e esportes, apesar de ser um direito, ser importante, é promoção da saúde. Você investir em esporte e cultura, você vai estar prevenindo doenças, né, de todas as ordens. Tem um retorno a médio e longo prazo, mas assim são áreas que acabam sendo assim sempre preteridas na hora da distribuição do orçamento. E uma outra área que eu acho que é a da manutenção da cidade, né? A cidade, assim, tanto os equipamentos públicos quanto as vias públicas, as praças, elas vão sofrendo deterioração. E a população quer estar numa cidade sem mato, sem buraco na rua, né, sem esgoto correndo, que também é uma área que eu acho que tem que ser cuidada com bastante seriedade. Eu fui, durante quase 24 anos, responsável pelo orçamento da CPFL, que é outra estrutura, outra coisa, mas eu tenho um pouco essa prática. Fiz uma especialização lá na USP em orçamento e contabilidade pública, estudei muito a Lei 4.320, viu, secretário? Mas a gente sabe, assim, no processo orçamentário, as secretarias, os técnicos, eles primeiro, a partir do diagnóstico da secretaria, eles apresentam as suas necessidades. E depois... Aquele orçamento assim vai fazendo assim, a dificuldade é ajustando. Chega no final naquilo que é possível. Manter o mínimo, né, que é necessário para cada secretaria e dentro daquela expectativa de receita. Por isso que eu estava falando no início, a gente estava falando que administrar não é fácil. E aí eu acho que os técnicos, obviamente, os secretários, eles lutam na disputa por isso com muita intensidade, né? Quando se chega naquilo, é o que é possível, né? Mas eu acho que, assim, voltando, sim, a área da assistência, a manutenção da cidade, são duas que a gente precisa estar sempre socorrendo. Guida, também quero ouvi-la nesse trabalho de fiscalização que você faz, conversando com as pessoas, o que elas pedem mais, esse olhar do executivo, ele deve estar para onde? Educação e saúde no topo, mas esporte, cultura, manutenção da cidade? Educação e saúde realmente está no topo, né? E muitas vezes a gente também acompanha os orçamentos. Na educação tem problemas, né? Muitas vezes não consegue executar o orçamento todo, e aí começa, né, utilizar para alguns movimentos que a gente às vezes questiona.
Saúde tem esse contingente de esses recursos bastante que são necessários e que a gente defende o SUS, a gente sabe o volume que é o SUS, mas a gente ouve muita reclamação, né, na questão da falta de medicação, por exemplo, enfim. Então, a gente acompanha isso. Na assistência, Campinas tem 13 CRAS, que são aqueles centros de referência, né, da assistência. Cada CRAS, pelo módulo, né, de atendimento, ele pode atender um número máximo de 5.000 pessoas, cada um. Campinas tem 13. E o tamanho da cidade é pouco, esse número. Tanto do ponto de vista da quantidade de pessoas que tem que atender, se você for multiplicar 5.000 entre os 13, né, vai dar 65.000 pessoas. Tá. A gente está no número de 119.000 pessoas em situação de extrema pobreza. Então, quer dizer, a gente está atendendo aí quase metade, né, disso. Se a gente for atender 65.000, que eu acho que a gente não atende. Então, quer dizer, a assistência, realmente, ela precisa muito. Sem contar os CRAS que estão em regiões geográficas que as pessoas não têm acesso, né? Assim, tem dificuldade de chegar, não consegue, gente. Então, assim, é um serviço muito, muito importante, muito delicado, muito sensível, e que se a gente não tiver um olhar, eu entendo que a assistência, inclusive o projeto do orçamento impositivo, a gente está tendo essa preocupação com relação à assistência. Agora, eu também acho que a cultura eu acho que é extremamente importante, porque a gente as pessoas, como o Rossini falou, né, é uma pasta que fica muito preterida, muitas vezes, e que tem um olhar pejorativo, né, rebaixado. E a gente tem um setor de trabalhadores na cultura que estão também numa situação de alta vulnerabilidade também. Então, eu entendo que a cultura seria também um setor importante para a gente poder apostar. E porque a cultura também faz esses outros. Ela é uma área que ela garante também essa intersetorialidade, né? A cultura, você avança para a educação, você avança para a saúde, né? Você avança para a discussão do esporte. Enfim, eu entendo que a questão da participação, do exercício da cidadania, a cultura é extremamente importante. Secretário, esta previsão de 1,4 bilhão de reais para a educação, dentro deste valor, há um favorecimento, por exemplo, para crianças e adolescentes em regiões periféricas ou para a região central? Há prioridades e, para chegar nesse orçamento, há reuniões, por exemplo, com a Secretaria de Educação? É a Secretaria de Educação que aloca, são as secretarias que alocam, não é a Secretaria de Finanças que define as prioridades setoriais. As prioridades setoriais são determinadas por cada secretaria, que tem plena autonomia, mas eu posso garantir que a localização das novas escolas, a construção de novas escolas que estão sendo feitas e as que estão projetadas para serem feitas, são todas na periferia, porque é onde tem mais carência, mais necessidade de ampliação desse atendimento. Há um déficit aqui na cidade de Campinas, vocês entendem, de profissionais, de estrutura na área de educação, já que tem este maior orçamento na cidade de Campinas. Ela deve ser direcionada para onde? Para as áreas mais carentes? Deve ser distribuída de uma forma igual? O orçamento para a educação em Campinas, como vocês entendem que deve ser alocado estes recursos? Na educação, vou começar primeiro, tá? Te dou o direito de réplica. A gente tem um déficit, assim, a educação, a área de maior responsabilidade do município é a educação infantil. Tá. Que são as crianças, né, de 0 até 5 anos, 6 anos. E a gente tem um número de déficit de vagas na educação infantil ainda bem considerável, né? A educação, ela tem hoje uma forma de organizar com relação ao Conta Escola, que é uma política porque eu cheguei na prefeitura antes do Conta Escola. Então, eu sei o que é o antes do Conta Escola e eu sei o que é o depois do Conta Escola, né? O caixa escolar, enfim, Conta Escola mesmo. E
eu acho que é uma política extremamente importante, porque ela é rigorosa do ponto de vista da fiscalização, todos os gestores públicos das escolas são fiscalizados, não é uma coisa que você não está mexendo com o dinheiro da sua casa, não é dinheiro da sua casa, é dinheiro público, que tem que ser tratado com toda a seriedade, mas também ele discute a demanda, o orçamento dentro da unidade. Isso eu acho bastante positivo. Eu acho que é uma experiência que Campinas conseguiu, assim, porque eu lembro que quando eu chegava na escola, eu sempre dava um exemplo. Nas escolas lá, nas creches, né, nas 6, lavam as capas dos colchões das crianças. E aí vinha aquele sabão em pó, sabão detergente em pó para lavar roupa. Horrível, Gabriel. Duro, não fazia espuma nenhuma. O lençol saía mais sujo do que entrava. E assim, as escolas, antes do Conto Escola e depois do Conto Escola, deu vida, deu vida. Assim. É uma política muito importante, essa é uma política que, se pensar em mexer, vou ser a primeira a mobilizar a cidade. Eu acho que é muito. Pelo é muito contrário, importante. vereadora. Nós estamos ampliando os recursos do Conta Escola, reforçando o Conta Escola para dar mais autonomia mesmo. Mas essa questão das vagas... Isso já está determinado pelo prefeito. A questão das vagas ainda é um problema sério, né? Tá. E aí eu venho mais uma vez e questiono a fala do meu colega quando fala assim, os secretários todos lutam. Realmente, eles lutam, mas muitas vezes o posicionamento do secretário joga para um lado, joga para o outro, né? Então, eu faço a defesa que o orçamento tem que ser o orçamento mais inclusivo possível, né? E não assim, do ponto de vista de garantir que aqueles recursos vá para determinado setor, né? Então, por exemplo, a gente sofre uma ameaça muito grande na educação, com relação a essa questão da terceirização. A gente vê isso com muita preocupação dentro da educação. A gente vê isso com muita preocupação, porque não garante muitas vezes a qualidade, não garante. Isso eu posso assim falar com muita tranquilidade, com a maior certeza do mundo, não garante. As escolas do município têm uma qualidade muito superior do que as escolas que estão sendo administradas, gestadas por entidades. É assim, sem sombra de dúvida, a qualidade nossa como é diferenciada. Os desafios deste maior orçamento, Rossini. Primeiro, assim, existe um critério de, vamos chamar, georreferenciamento da educação, no sentido de tentar levar o serviço, as escolas, seja educação infantil ou fundamental, para as regiões onde estão a população-alvo, né, as crianças e tal. Okay. No sentido de... E, assim, a cidade cresce e há sempre a necessidade de você aumentar os equipamentos. Construir novas escolas, aí vem a pressão para aumentar o efetivo, né? E o duro que também na educação, assim como na saúde, aconteceu um fenômeno de aposentação nos últimos anos por conta da reforma previdenciária, né? Quem estava na boca de aposentar, aposentou. Então, houve todo um esforço de repor e, às vezes, a dificuldade até de fazer isso. A Secretaria de Educação, não é deste governo, mas desde lá de trás, para a educação infantil, vem buscando parcerias. Às vezes ela constrói o prédio, a prefeitura, e a gestão é feita por entidades, né? A secretaria, Guida, até onde eu saiba, quando uma ONG, né, ela assume a gestão e é responsável por contratar a equipe, ela é responsável por executar um projeto pedagógico que visa garantir aquela qualidade para aquelas crianças, porque ou ela está naquela lá ou numa escola municipal, uma criança do município tem que ter o mesmo direito à educação com qualidade. Há muitos anos, né, e vários governos, Campinas vem perseguindo zerar o déficit da educação infantil. Ainda não conseguiu, né? Porque nascem mais crianças e é duro, porque a educação infantil é um período, se você não consegue atender, daqui a pouco ela já não está mais na educação infantil. Né? Mas eu acho que esse tem sido um grande desafio, né, do município, zerar esse déficit, é garantir que toda criança possa estar acolhida numa unidade aí, a gente chama de creche ou mesmo
uma escolinha, a gente chama pré-escola, mas é EMEI, C e tal, né? Não fala escolinha, por favor. Não, escolinha não, porque é depreciativo. Mas, de qualquer forma, existem parâmetros dentro da secretaria que busca direcionar essa oferta para onde realmente está a demanda, né? Sim. Entendeu? Então, e faz na medida do possível. Secretário, quer acrescentar algo antes de eu mudar de assunto? Só lembrar que o orçamento da educação não é só para investimento, infelizmente, é para manutenção, é todo o gasto com a educação. Então, grande parte, talvez aí 60%, é com pessoal. 60% a 70% é com pessoal. Infelizmente, para investimento sobra pouco, mas existe um plano de investimento que está sendo executado. Hoje deve ter umas 8 ou 10 escolas em construção, entre as que estão em construção já iniciadas e as que estão terminando o projeto ou em licitação para serem iniciadas. Então, tem um conjunto grande de escolas, e isso é uma ação permanente, como disse o vereador Rossini, né? A demanda surge, e a demanda tem surgido nos bairros mais periféricos. E aí a prefeitura tem localizado terrenos, que a prefeitura também não tem terrenos disponíveis, muitas vezes, nesses locais. A prefeitura tem que comprar terrenos para poder fazer uma escola que seja mais próxima das residências das famílias, para poder atender essa demanda. Então, é um processo que é longo, que é moroso, que tem licitação, tem que a compra do terreno, a escolha do terreno, a elaboração do projeto, a licitação para a obra, e depois cerca de um ano e pouco para fazer toda a obra e aí sim inaugurar a escola. Mas nós temos sofrido também, como disse o vereador Rossini, muito com a aposentação, mas no caso da educação, a Lei Complementar 173, que acabou vetando todo tipo de reajuste e reposição de pessoal em 2000 e em 2021, depois foi prorrogada para 2021 essa determinação, ela excetua o profissional de educação, os gastos com educação. Então, não excetua para efeito de reajustes e melhorias, mas excetua para efeito de contratação e reposição do quadro. Então, nós estamos repondo sempre, quase que diariamente, como já tem concursos realizados e em vigor, porque todos os concursos públicos foram prorrogados seus períodos de validade. Então, nós estamos chamando de concursos já previamente realizados as pessoas para preencher os cargos da educação. E por conta do tema, o último assunto que nós vamos abordar aqui no Questão de Ordem em relação à sustentabilidade, preservação ambiental, secretário. Projetar um futuro melhor. Se discute a cada ano como colocar em prática estratégias e atitudes ecologicamente corretas. Nós acompanhamos Conferência da Cúpula do Clima, em que muitos países se comprometem a diminuir aí os gases poluentes. Há essa preocupação do Executivo, secretário? Há uma grande preocupação do Executivo, da que o prefeito já determinou à Secretaria do Meio Ambiente que prepare um conjunto de projetos de parques. Então, a Secretaria do Meio Ambiente já tem, se não me engano, são 12 parques com possibilidade de serem implementados nessa gestão. O prefeito já determinou que se estude a possibilidade de implantar nas escolas e nos prédios públicos geração de energia solar por energia fotovoltaica, como uma forma de contribuir também para o equilíbrio ambiental. E estamos buscando ter o AVCB, tornar todas as construções municipais construções aprovadas e regularizadas pelo Corpo de Bombeiros, que é uma questão ambiental e de segurança, né? Então, o prefeito Dário tem grandes preocupações com a questão ambiental, e a Prefeitura de Campinas, que é considerado um município verde, né, graças à sua grande extensão de áreas verdes, de parques, e essa atividade que foi muito realizada na gestão passada, principalmente, que é a construção de ciclovias, e que o prefeito Dário já determinou a continuidade sempre que possível. Qualquer
pavimentação de via, será feita uma ciclovia. Em todos os parques desses 12 projetos, tem projeto de ciclovia associado ao parque, então tem uma grande preocupação ambiental, sim. Rossini Guida, desenvolvimento sustentável precisa acontecer de uma forma economicamente viável e de uma forma socialmente justa. Não é um dos maiores orçamentos, mas com estes 22.910.000 reais, quais são os desafios para a gente tentar tornar uma cidade cada vez mais sustentável? Eu acho só, assim, nos últimos anos e nos 2 governos Jonas, Campinas avançou muito na legislação que dá suporte à gestão ambiental visando essa sustentabilidade, né? Por exemplo, isso que o secretário falou, do Plano Municipal do Verde, tem a previsão de construção de implantação de 43 parques lineares, que são ainda assim remanescentes de mata, áreas que tem algum corpo d'água, mata ciliar, que se você implantar esses 43, você vai primeiro preservar ainda aquela natureza, vão manter a mata nativa, preservar a nascente, mas também com esse cunho de permitir que as pessoas possam usufruir, né? Uma integração, preservação ecológica com a utilização, como é uma Lagoa do Taquaral, o Sim. Parque Linear do Santa Terezinha, do Capivari e outros tantos. Se eu não me engano, são 11 parques que já têm, inclusive, recursos para que eles possam ser implantados com esse conceito mesmo de iluminação com energia fotovoltaica, local de caminhada, ciclovia, né? Mas isso é uma ação. Eu acho que, assim, na área da sustentabilidade, hoje Campinas tem capacidade instalada para tratar 100% do seu esgoto. Sim. Não é? Então, as ações da Sanasa de substituição para diminuir a perda do sistema de distribuição, levar ainda água em algumas localidades que está chegando, naquela região lá do Carlos Gomes, agora, Xangri-Lá, Gargantilha, no Barão Geraldo, no Village Campinas, aquela região toda, e também outras áreas da cidade. Nós aprovamos na Câmara uma política municipal de educação ambiental, porque a gente precisa também desenvolver essa consciência ambiental e ecológica na população, e as políticas se dão no eixo da educação formal, através das escolas, e informal de outros espaços que possam ser utilizados. Então, eu acho que nessa área da sustentabilidade, Campinas avançou muito. Acho que tem muito para fazer ainda, né? Mas o orçamento, quando a gente olha, parece que não é nada, mas muitos desses recursos para a implantação dos parques vão ser recursos advindos de termo de compromisso ambiental nos novos empreendimentos ou termo de TAC, né? De ajuste de conduta para aquele que não sei o quê. Para aquele que, por alguma razão, desmatou, praticou, né? Mas eu acho que nessa área, a gente daqui uns 10 anos, você vai ver, nós vamos ter uma nova Campinas do ponto de vista de qualidade ambiental. Guida, para o ano que vem, estes 22 bilhões de reais, como você entende que é a melhor forma de ser gerida? Bom, eu espero bastante, que o Rossini falou aí no final. Né? E tenho também concentrado nosso mandato nessa pauta, Rossini. Eu entendo que é uma pauta que se torna cada vez mais, né, imprescindível, porque é a própria garantia da nossa vida, né, da continuidade da nossa vida, né? Agora, a gente tem problema muito sério na cidade ainda. A gente tem problemas muito sérios. Eu fiquei sabendo, né, desse projeto, né, de recuperação aí, de áreas, de parques, de matas ciliares, achei bem bacana. Não conhecia esse projeto, fiquei conhecendo agora há pouco tempo, porque eu fui até a Secretaria do Verde para saber, para entender. E acho bem bacana e tenho bastante disposição de contribuir do ponto de vista da divulgação de projetos como esse. Agora, por exemplo, a gente tem problemas nas regiões das APAs da nossa cidade,
né, tanto da APA do Rio Atibaia como a APA do Rio Campo Capivari, Grande. para não falar porque, né, fica APA lá Souza Joaquim Egídio. do Rio Atibaia é APA Campinas, e a APA do Campo Grande é Campo Grande. Aí é específico para a região. Porque lá, né? Enfim, mas ali, por exemplo, a gente conseguiu, eu detectei ali construção de condomínios avançando, inclusive, nascente, construção mesmo, sabe? Teve um condomínio lá que o muro do condomínio chega assim, aí tem uma nascente, assim, né? A água passa no Campo Grande, lá no Campo Grande. E aí a cerca tá lá cercando, tipo cercou o rio fosse dele, do condomínio. Então, eu vi 3 condomínios nessa condição lá na APA do Rio Capivari, mais conhecida como APA do Campo Grande. Isso é muito sério, né? Isso porque, e aí você vê que ali, né? E aí seria até importante, vereador, a gente tentar fazer um pacto, quem sabe, nesse sentido, porque a situação ali, principalmente de apropriação de terra ali, está muito séria. Não. Naquela região, e está seríssima mesmo. Aliás, não é coisa pouca, não, é seríssima a situação ali. De condomínios sendo construídos totalmente irregulares, e aí fica aquela ideia, né, para as regiões pobres, periféricas mais distantes, não tem direito ao meio ambiente saudável, né? E é essa a preocupação. A gente tem a preocupação também, sim, com relação à discussão, né, do uso de se ter um espaço de construção de habitação também em Souza. Eu também compartilho dessa preocupação, mas a gente também não pode deixar o que está acontecendo lá no Campo Grande. É uma situação bem complicada. Na verdade, nós fizemos uma discussão, Gui, quando a gente estava... Nós aprovamos recentemente o projeto que estrutura a área de fiscalização ambiental do município, definindo papéis, definindo critérios, inclusive da aplicação das penalidades. E nessa reunião foi falado mesmo de algumas ações lá nessa região da APA do Campo Grande. A gente precisa fortalecer assim, a estrutura de fiscalização. Tá. E assim, a secretaria tem ido, tem acionado, tem denunciado, tem que envolver Ministério Público, né? É que às vezes a ação de quem está lá é mais rápido do que você consegue de fiscalizar e tentar conter. Uhum. Precisa fazer o plano de manejo da APA, né? Uhum. E a primeira providência é votar lá a estruturação do conselho gestor da APA do Campo Grande, mas eu concordo com você, tem esse pacto da gente voltar os olhos para tentar enfrentar e preservar a qualidade daquela região ainda, para garantir qualidade de vida da população que mora lá. Então, pacto firmado aqui no Questão de Ordem. Secretário Aurílio Caiado, Municipal de Finanças, quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo aqui com o programa Questão de Ordem, todas as informações que você passou para quem está nos acompanhando, para entender um pouco mais como é que é o orçamento de um município, como tem a cidade de Campinas, o que são as despesas, o orçamento, as arrecadações. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre esse e outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, Gabriel, essa participação. Acho muito importante esse espaço para que a Prefeitura possa debater com vereadores tão qualificados quanto os 2 vereadores que estão debatendo conosco. Eu só queria acrescentar, por fim, na questão ambiental ainda, o trabalho que a Secretaria de Serviços Públicos desenvolve na coleta e destinação final dos resíduos sólidos do município, principalmente junto aos recicláveis. Campinas dá uma destinação adequada a 100% do lixo coletado e faz uma coleta seletiva por meio de cooperativas de catadores do material reciclado em grande parte das residências, e o secretário de Serviços Públicos tem o projeto de ampliar essa coleta de recicláveis e de melhorar ainda o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos com
novas tecnologias. Então, eles estão discutindo isso, os técnicos estão discutindo, e acho que nessa gestão ainda teremos boas surpresas sobre isso. Também isso ajuda muito o meio ambiente, né? Mas parabenizar a vereadora Guida Calisto, o vereador Rossini, pela sua participação. Acho que esse debate foi de altíssimo nível, de grande interação, e cada vez que eu debato com eles, eu aprendo muito, porque são pessoas que têm muita sensibilidade social, têm muito conhecimento de Campinas, muita vivência política, e nós que somos da área mais técnica, temos muito a aprender com eles, entendeu? Então, muito obrigado pela qualidade do debate, muito obrigado, Gabriel, pela sua moderação muito equilibrada também. Parabéns a todos. Agradeço o elogio. Nós que agradecemos a sua participação. O vereador Luiz Rossini, também agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com o programa Questão de Ordem, todas as informações que foram passadas aqui. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para você poder voltar a falar sobre esse e outros assuntos, e aberto aí para suas considerações finais. Legal, também agradeço a oportunidade, foi bom estar aqui debatendo com a Guida, né? A gente tem nós temos muitas convergências, temos divergências, mas a gente converge em muitas coisas também, acima de tudo, respeito. Também cumprimentar o secretário Caiado, que para mim foi uma assim, grata surpresa, a qualidade técnica no desempenho das atividades à frente da secretaria. Eu acho que está inovando, eu acho que a gente está avançando também nessa área de finanças com o secretário e a sua equipe. A questão do resíduo sólido é um desafio que está aí, que a gente precisa enfrentar, ainda resolver, Esse modelo hoje ainda não é adequado, a gente pega todo o nosso lixo e está transportando para outro município, né, por causa do encerramento do Delta, aquelas condições. Aguardamos ansiosos, né, a PPP do resíduo sólido, que deve ser uma solução definitiva. Eu acho que esse sim é um desafio imediato, emergente, a gente acabou não comentando, mas que precisa ser enfrentado e superado. No demais, a gente vai procurar, né, com o mandato, né, fazer o papel de fiscalizar. Eu, como líder de governo, obviamente, tenho que cumprir esse papel de entender as propostas do governo, fazer a defesa e tentar justificar, não só para os vereadores, mas para a cidade, a cada ação que está sendo feita. Eu vejo um compromisso muito grande do prefeito Dário Saad também com essas questões, né? Ele que é servidor de carreira, servidor público também, como médico do Hospital Mário Gatti, né? Conhece a máquina, a estrutura, conhece a cidade. Eu acredito muito, né, que ele vai fazer um governo no sentido de fazer de Campinas uma cidade que cuida bem da sua população e prepara Campinas para um novo salto de desenvolvimento sustentável, né? Geração de trabalho e renda, melhorar as ofertas de serviços para a população. É um desafio permanente, que você vai construindo a cada dia, e naquilo que a gente puder contribuir com o mandato, vai ser o nosso papel. Cobrando, muitas vezes, viu, Guido? Aquilo que não está sendo bem feito ou não da forma como a gente esperava. Não é só aplaudir, não. Quando tiver que criticar, a gente tem que fazer também. Exato. Vereadora Guida Calisto, quero agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui com Questão de Ordem, todas as informações que foram passadas aqui, um debate com muito respeito, muito sadio. Agradeço essas informações. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre esse e outros assuntos, e também fica aberto para suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, mais uma vez. Muito bom estar aqui com a sua mediação. Você é sempre esse profissional competente, que eu já falei, reforça. Quero dizer que eu acho que a gente tem um desafio grande, sabe, Rossini, secretário. O orçamento, ele tem que deixar de ser essa coisa obscura, né? Eu não estou falando obscura porque tem coisas escondidas, não é isso? Difícil compreensão. Mas de difícil compreensão, né? Ele é algo muito técnico. As pessoas, assim, só de olhar, né, uma peça orçamentária já tem medo, né? Ainda mais, enfim. Então, eu acho que é um desafio muito grande para nós. Ele tem que ser algo que as pessoas tenham acesso, consigam olhar, consigam ler, consigam entender, né? Então, voltando no início, quando o secretário falou assim,
Eu não vou colocar lá Rua 1 do Jardim Jatobá. Não, ninguém quer isso, né? A gente quer metas claras, ações que nós, enquanto vereadores, eu sou uma vereadora de oposição, sou uma vereadora de primeiro mandato e vereadora de oposição. Olha só, né, o grau de dificuldade que está aí. Então, se eu não, eu vou sempre, né, me posicionar do ponto de vista de garantir que eu consiga fazer uma fiscalização mínima e eficiente. A peça, como foi entregue aqui em Campinas, ela deixa muito a desejar nesse sentido. Mas, assim, sem falar dessa peça específica, falando mais do ponto de vista geral, eu também entendo isso, que o povo tem que se sentir em condições de participar, em condições de apontar, em condições assim, de estar mais incluído nesse processo. E muitas vezes não está, as pessoas nem imaginam, né, o quanto que a gente vai estar debatendo, qual é o volume desse debate que está colocado aqui, né? As pessoas nem imaginam isso. E esse volume realmente é aquele que vai garantir que a gente possa ter condições, né, de viver numa cidade como essa. O orçamento, para mim, é disputa, vai ser sempre disputa, eu vou estar sempre disputando ele para o setor que eu acho que merece ter esse olhar diferenciado da administração, né? Então, conte comigo nesse sentido, de sempre fiscalizar, de sempre cobrar. E se tiver projetos que a gente tem acordo, projeto do Refis, a bancada do PT votou favorável, né? Mesmo eu tendo muitos questionamentos, a gente entendeu que precisava. Agora, vai ter projetos que a gente vai votar contra, porque a gente entende que não é o melhor para a cidade, né? Porque se ficar também tudo muito fácil, né? E eu quero deixar, Gabriel, também uma proposta de tema aqui, o APPP, né? A PPP não pode falar PPP do lixo, dos resíduos. Vamos. Dos resíduos sólidos. Eu tenho conversado com muito ambientalista, né, o pessoal que discute essa pauta, eles estão muito, muito preocupados com o projeto que está se desenhando aí. Então, eu acho que seria importante, não sei se eu seria a melhor pessoa a estar aqui debatendo, mas tem outros vereadores que com certeza podem nos representar nessa agenda. Então, agradecer mais uma vez, Gabriel, né, o pessoal aqui, os técnicos aqui que garantem, né, essa atividade, agradecer ao secretário Caiado, agradecer ao Rossini. É muito bom a gente conseguir fazer um debate assim mínimo, né, respeitoso. É muito bom. Importantíssimo. Obrigada. E vamos estudar este tema e vamos trazer aqui para o Questão de Ordem esta parceria público-privado, então, dos resíduos sólidos. A você aí de casa, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Espero que a gente tenha descomplicado um pouco o orçamento para que você entenda, né, como é que a cidade de Campinas ela tem essas despesas, essas arrecadações, como que cada pasta lida com o seu orçamento. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.